de todas elas. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, Ele nos sustenta, Ele é a nossa âncora, Ele é o arrimo da nossa sorte, e com Ele nós somos mais que vitoriosos. Amém? Eu falo que o inimigo, ele tem pavor da alegria do cristão, porque ele não quer ver a gente feliz. E ele fica sem entender, porque ele tenta trazer tantas situações e o crente continua sorrindo, o crente continua alegre. Então, essa semana que antecede a Páscoa, vamos lembrar do sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré, de tudo que ele passou por nós, pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a vida plena. Então, diante das lutas que o inimigo muitas vezes tenta falar, essa luta está muito grande, você vai se dobrar diante dela, nós vamos falar, está grande, mas o meu Deus continua maior que ela. E eu não vou me dobrar diante das lutas, porque o meu Deus é meu amparo e meu escudo. Então, no texto de Tiago 5,17, diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu a chuva, e a terra fez germinar o seu fruto. Então a Bíblia está falando de um homem semelhante a nós, Elias, que orou para não chover, e não choveu. E depois ele orou para chover, e choveu. Então vivemos em um tempo em que a maioria dos cristãos estão encontrando uma grande dificuldade de permanecer em oração, de permanecer na busca, porque há muitas distrações e há muitas lutas, porque a Bíblia diz que no fim dos tempos seriam dias trabalhosos, seriam dias difíceis, seriam dias de grande peleja na terra. E diante das pelejas, tudo que o inimigo quer é que nós venhamos entristecer, desanimar, e quando vê a gente não está conseguindo mais orar, não está desfrutando da mesma comunhão com o Senhor, porque o problema tomou uma proporção maior do que Deus em nossas vidas. E nós precisamos falar, Deus tem misericórdia. Então hoje nós vamos falar do poder da oração. A oração, primeiro ponto que eu coloco, é que ela nos salva de situações impossíveis. A oração, ela nos salva de situações impossíveis, porque em Lucas 1,37 diz que para Deus não haverá impossíveis. E também existe uma palavra que está em Lucas 18, de 2 a 7, que fala sobre um juiz, um certo juiz na cidade, que eu vou ler aqui para vocês. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis nem atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai o que diz o juiz iníquo. Não fará Deus justiça a seus escolhidos, que clama a ele dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Então a palavra aqui é muito linda, porque fala de uma mulher que perseverou com a sua causa diante de um juiz, e esse juiz era iníquo. E o Senhor traz essa parábola e traz esse ensino para nós. Considera, se aquele homem iníquo, ele fez para, tipo assim, para que essa mulher não me importune mais, eu vou julgar a causa dela. Mas Deus, Ele ouve o nosso clamor e Ele tem prazer em julgar a nossa causa. Amém. E Ele é o justo juiz. Ele não erra, Ele não falha. Diante das injustiças que enfrentamos, diante das pelejas que muitas vezes falamos, Deus, e isso aqui é só o Senhor para agir, só o Senhor para resolver a minha causa. E Deus diz: amém, tá certinho. Você está diante daquele que tudo pode. Você está diante de mim. E Deus, Ele julga a nossa causa. E para Deus não há causas impossíveis. Que nós tenhamos a perseverança dessa viúva.
perseverança nas nossas orações. Só que você pode falar assim, já tem 1 ano, Deus. Já tem 2 anos, Senhor. Já tem 10 anos, Senhor. Eu não sei quanto tempo que você tem orado por uma causa e colocado diante do juiz de toda a terra. Mas eu quero dizer, Ele sabe a hora de defender você. Amém. Ele não falha na sua defesa. Ele ouve o nosso clamor. E Ele sabe agir na hora certa. Só que às vezes nós achamos, Deus, será que já não está na hora? Assim, poxa, já deu, né? E Deus fala, filha, você pode ter certeza que eu tenho muito para te ensinar no meio dessa situação, antes de te entregar a resolução. Porque nós não gostamos do tempo da espera, mas é o lugar do aprendizado, é o lugar do entendimento, é o lugar onde nós acessamos a sala do trono, onde nós precisamos ser como a mulher viúva que permaneceu firme até que a causa dela fosse julgada. Amém. O poder da oração, ela também nos liberta do medo. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações e fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Aleluia. Salmos 104, 107, 28, 29. Então, a palavra de Deus diz que Deus, na angústia, o povo clamou. Na angústia, o povo do Egito clamou. E muito lá a gente pensa tanto em Páscoa, trazendo aquele tempo de Êxodo 2, 23, onde o povo do Egito clamou, porque eles estavam, o povo de Israel estava debaixo de um jugo de Faraó. E ali a palavra de Deus diz que Deus ouviu o clamor do povo, chegou aos ouvidos de Deus. E Deus interviu, e Deus agiu, e Deus levantou Moisés, alguém que aos olhos dele mesmo era improvável. Mas Deus falou, Moisés, é você que eu quero usar para libertar o meu povo do Egito. Então Deus é o Deus que usa os meios mais improváveis, as situações mais bizarras muitas vezes, para trazer resolução, para mudar situações em nossa vida. Deus quer usar, às vezes, você na sua casa, você na sua família, você no seu trabalho, onde você está passando. E você fala, quem sou eu, Deus? Você é alguém que Deus quer usar. Amém. Você é alguém que Deus escolheu. Então, a palavra de Deus diz que o poder da oração, ela nos liberta também do medo. Em Salmo 91, 15, 16 diz, Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei, glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e mostrarei a minha salvação. Então, nós precisamos entender que Deus é o Deus socorro bem presente. Amém. A palavra de Deus diz que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Que esse amor de Deus seja aperfeiçoado em nossos corações. Para que todo medo bata em retirada. Porque nós confiamos em um Deus que não teme mal algum. Em um Deus que é todo poderoso. E nós precisamos entender que o poder da oração move e abre os céus. A palavra de Deus em Atos 4:31 diz assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos, gente, ficaram cheios do Espírito Santo. Aleluia. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, a oração move e abre os céus. Estavam todos orando. O lugar tremeu. A glória de Deus se manifestou. E vidas foram transformadas. E houve na vida deles intrepidez. E é uma coisa que a igreja precisa pedir hoje ao Senhor. Deus, eu quero me mover com intrepidez. O que é ser alguém intrépido? É ser alguém que não tem medo. É ser uma pessoa que age com ousadia. É ser alguém que conhece e reconhece a autoridade de Deus na sua vida. E vai. E faz para a glória de Deus. Nós não podemos perder as oportunidades. Nós não podemos deixar o medo nos paralisar, mas nós nos movemos em oração e a oração abre as janelas dos céus. A oração libera poder sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, às emoções que sentimos. Mas Elias orou. E Deus fez. E nós vemos tanto que Deus fez na vida de Elias. E o Deus de Elias é o nosso Deus.
Mas cadê os Elias de Deus hoje? Aqueles que clamam, aqueles que oram, aqueles que não abrem mão da vontade de Deus, aqueles que fazem o chão tremer, que clamam e fogo do céu cai. Nós precisamos ser levantadas nesse tempo como Elias foi. O Deus de Elias mudou? Não! Mas os Elias de Deus mudaram. Então que Deus tenha misericórdia, que Ele restaure o clamor profético em nossos corações, que Ele restaure o clamor em nós, que Ele restaure a intrepidez e a ousadia no Espírito Santo, de dizer: Satanás, na minha casa, não. Satanás, na minha vida, não. Eu tenho autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo e você não vai brincar com a minha vida. Você não vai brincar com a minha família. Você não vai brincar com as minhas emoções. Você não vai brincar na minha casa, porque a minha casa tem um rei. E eu sirvo a um reino que é inabalável. É o reino de Deus. Aqui não, Satanás. Deus te deu ousadia para isso. A palavra de Deus em Mateus 12 diz o quê? O reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles, não são todos, aqueles que se esforçam se apoderarão dele. Aleluia. Então seja esforçada, seja corajosa, seja valente, dobre os seus joelhos diante de Deus. Não apresente nenhuma causa para homens antes de apresentá-la para Deus. Deus tem prazer de ouvir a sua voz. Aleluia. Deus tem prazer de ouvir o seu clamor. Eu creio. E é tão bom saber que muitas vezes nós falamos: ai, mas hoje eu não tive tempo. Mas os ouvidos de Deus estão abertos. Esse Deus que não dorme. Não invente desculpa que é falta de tempo, porque é 24/7. Aquele que habita, aquele que trabalha por nós, ele não dormita e nem dorme, o guarda de Israel. Ele nos protege. A oração perseverante move os céus, abre os céus, traz o sobrenatural e, consequentemente, coisas grandes de Deus acontecem. Porque a igreja clama, porque a igreja ora, porque a igreja não abre mão desse privilégio que ela tem. Nós somos privilegiados de orar e saber que Deus nos ouve e se move em nosso favor. Deus nos ouve. E por que a sua boca está fechada? E por que você está desanimada? E por que você ora 10 minutos e acha que já está bom? E por que você fala: Deus, tu sabes, e cai para o lado? Deus sabe, mas Ele quer ouvir seu clamor. A oração, ela nos protege do inimigo. A palavra de Deus em 1 Pedro 5, 8, 9 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Muitas vezes você olha para a sua luta e fala: Deus, a minha luta está tão grande. Deixa eu te falar, tem pessoas com lutas maiores do que a sua. É verdade. Muitas vezes nós achamos que a nossa vida está difícil. Tem pessoas passando por situações iguais às nossas ou piores. E a Bíblia diz isso: espalhada em todo o mundo. E por que nós muitas vezes estamos ignorando isso? Nós precisamos ser firmes na fé. E não precisamos ficar dodóizinha com o nosso sofrimento. Porque terra é lugar de gemido. Terra é lugar de luta. Terra é lugar de peleja. Terra é lugar de sofrimento. É mesmo, pastora? É. Jesus passou aqui fazendo o quê? Jesus sofreu muito e nós estamos numa semana de lembrar do sofrimento de Jesus, mas nem por isso ele deixou de perseverar na busca pelo Pai, nem por isso ele deixou de clamar, nem por isso ele parou no meio do caminho, mas ele prosseguiu na missão que o Pai tinha para ele até o fim. E por que você pensa em parar achando que a sua luta está grande demais? E por que muitas vezes nós falamos: Deus, está difícil demais para mim?
Deus nunca vai te dar uma prova sem te dar força para passar por ela. Deus nunca vai te dar uma luta que você não possa suportar. A oração, ela nos livra das preocupações. Quem ora mais, preocupa menos. A palavra de Deus em 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre o Senhor. Lança sobre Deus, coloca diante de Deus a sua ansiedade, as suas preocupações, as suas decepções, os seus dissabores, as suas lutas, as suas provas, as suas enfermidades, tudo coloca diante de Deus. Os recursos da terra não substituem os recursos do céu, não substituem os recursos divinos. Deus continua agindo, Deus continua operando, Deus continua trabalhando, Deus continua transformando. E ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A Bíblia diz: não ande ansioso, coloque as súplicas e os clamores diante de Deus. E que chegue diante de Deus com ações de graça. Deus não está dando nem para falar que o Senhor é maravilhoso hoje, que o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória. Até cantei aqui, a Ele a glória, mas só o Senhor sabe. E Deus diz para nós: é com ação de graças. É com ação de graças. Porque tem muitas pessoas que passam por provas sem Deus. E você passa nas provas. É com Deus. É com ações de graça. Porque o Espírito Santo habita em nossas vidas. E intercede através de nós com gemidos inexprimíveis. É com ações de graças. Porque nem sabemos orar como convém. E Ele intercede por nós. Ele age em favor de nossas vidas. A oração perseverante, ela aquieta a alma. A oração perseverante, ela traz a tranquilidade e a paz para as nossas vidas. O poder da oração, ele também nos conduz a uma vida frutífera. Porque a palavra de Deus em João 15, 7 e 8 diz: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. O que está permanecendo em nós? São as palavras de Deus? Não, é o boleto. Não, o que está permanecendo é o que eu ouvi de uma amiga, é o que eu ouvi de uma pessoa, é o que eu ouvi do meu marido, é o que eu ouvi de um filho, é o que eu ouvi no jornal. Não, o que tem que permanecer em nós são as palavras de Deus. Aleluia. Se as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E nisso é glorificado meu Pai, em que vós deis muito fruto. E assim vos tornareis os meus discípulos. Queremos fruto, mas a terra é regada com as nossas lágrimas e com as nossas orações. Glória a Deus. Quando nós posicionamos e permanecemos no Senhor, consequentemente, Ele em nós, através da oração, podemos pedir e seremos atendidas e nos tornamos frutíferas. Fala assim: eu sou árvore frutífera. Eu sou árvore frutífera. Para a glória de Deus. Para a glória de A Deus. minha vida A minha vida é uma vida frutífera. é uma vida frutífera. Porque eu carrego em mim Porque eu carrego em mim a vida de Deus. a vida de Deus. Através do Espírito Santo. Através do Espírito Que em mim habita. que em minha vida. A oração, A oração ela abre cadeias e traz liberdade aos algemados. Amém? Amém. Então nós precisamos nos mover nessa certeza. Oh, glória. A oração Aleluia. quebra cadeias. A oração, as orações rompem grilhões. Ah, mas foi obra de feitiçaria, foi obra de macumbaria, foi tantas coisas, pastora. Eu não quero nem saber o que foi. Eu quero saber que Ele é poderoso para mudar a sua história. Ele é poderoso para desfazer as
das obras do diabo. Ele é poderoso para pôr um fim nessa guerra. Ele é poderoso para restaurar todas as áreas da nossa vida. Ele é poderoso para isso. E a palavra de Deus diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E como eles estavam, os demais companheiros na prisão escutavam. De repente, sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. A oração e o louvor quebra as cadeias. Quebra as cadeias. Rompe os grilhões. Aquele que ora não somente usufrui de libertação, como também traz libertação a outros que estão aprisionados. Nós precisamos ser mulheres, agentes de transformação, agentes de libertação. Porque a palavra de Deus em Lucas 10:19 diz o quê? Eis aí vos dei autoridade para pisar em serpentes, em escorpiões e todo o poder do inferno. E nada, absolutamente nada, vos causará dano. Quem é maior na sua guerra? Quem é maior na sua peleja? Quem é maior nessa prova que eu e você estamos enfrentando? A palavra de Deus em Salmos 24 diz: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Deus forte e poderoso, o Senhor dos exércitos, o Deus poderoso nas batalhas. Deus é 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 poderoso nas nossas batalhas. Deus é poderoso em nossas vidas. Vamos orar. Não vamos nos privar desse privilégio. Não vamos permitir que nada nos roube do lugar da oração, do lugar da busca, do lugar da intercessão, do lugar dos joelhos dobrados. Nós sabemos onde está a solução. Não está no governo desta terra. Não está em médico dessa terra. Não está em nenhuma agência bancária. Não está. Está em Deus. Está no Senhor. Está nos nossos joelhos dobrados. Está em nosso derramar de coração, alma, com todo o nosso entendimento diante de Deus. E falar: Deus, se não for o Senhor intervindo, quem sou eu? Se não for o Senhor fazendo, quem sou eu? Se o Senhor não intervir, eu estou fadada ao fracasso, Deus. Tire a sua confiança das coisas. Tire a sua confiança de homens. Coloque a sua confiança no lugar certo. Coloque a sua confiança em Deus. Coloque a sua confiança no trono da graça. Jesus Cristo pagou um preço por nós. Jesus Cristo nos ensinou a orar. Jesus Cristo viveu na terra a vontade do Pai. E nós também precisamos fazer a vontade do Pai na terra. Nós precisamos viver. E isso não nos imuniza de dor. Isso não nos imuniza de sofrimento. Isso não nos imuniza de passar lutas e perdas. Mas isso nos garante: aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Aleluia. Permaneçamos. É para nós perseverarmos até o fim. Que o Senhor venha mudar o nosso semblante. Que o Senhor venha restaurar a nossa alegria. O diabo é que está falando assim: não, nós precisamos mostrar e ser o povo mais feliz dessa terra. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. A alegria do Senhor, ela continua sendo a nossa força. A presença de Deus transforma a nossa vida. E que nós possamos nos entregar de todo o nosso coração.
E não deixe que nada no seu dia venha a ser mais importante do que a sua comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Não deixe que nada na sua vida venha te tirar desse lugar. Porque Deus não divide a glória dele com homens. Toda honra, toda glória, todo louvor e todo poder seja dado ao Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus!